Dearest Father, you asked me once recently why I claim to be afraid of you. As usual, I could not give you an answer, partly because of my fear of you and partly because in order to convey the reasons for this fear through the spoken word, I would have to go into such detail that I would be unable to give anything like a full account. Hello guys, how are you doing? Chegamos então à Carta ao Pai, Letter to my Father, que eu até pensei em deixar por último. Afinal, isso aqui não é uma história, mas sim uma carta que Kafka escreveu em 1919 ao seu pai, porque ele estava ali magoado, né? Imagine passar mais de 30 anos guardando várias memórias ruins do seu pai e ter a reprovação dele ali justamente no momento de felicidade em que você está se casando, você está se abrindo para uma nova vida, ou tentando escapar da velha vida, e ali o seu pai bloqueia ali como um tirano, talvez, alguém que cobre todo o mapa que você tenta construir ali para a sua vida. É o que acontece aqui com Kafka. Enfim, eu decidi trazer essa história antes das duas últimas desse ano, que serão o Castelo e o Processo, porque, gente, eu fui pelo menor ali, porque o Castelo e o Processo são muito mais longos, e eu pensei, não, vamos deixar os mais longos pro final, ok? Então hoje eu vou me ater somente a essa versão aqui, ok? Eu não vou usar nada aqui do livrinho roxo, até porque eu li esse livro há algum tempo e a releitura que eu fiz foi somente em inglês. Então, isso aqui não vai me servir muito aqui, ok? Então vamos nos ater somente à versão em inglês. E hoje o formato vai ser bem diferente, porque eu vou passar aqui praticamente por toda a carta, ok, gente? Eu vou do início ao final, pegando vários trechos, comentando e ensinando inglês. Então, vamos nessa. Dearest Father, querido pai, you asked me once recently why I claim to be afraid of you. Temos aqui o simple past, I ask, in the present. I ask you something, I ask you a question, you asked me once recently. Você me perguntou, uma vez, once, recently, recentemente. Olha só esse sufixo aqui, ó, li, recentemente. Why I claim to be afraid of you. Porque eu afirmo, porque eu alego ter medo de você. To be afraid of you. As usual, como de costume, I could not give you an answer. Eu não pude te dar uma resposta. An answer, uma resposta. Partly because of my fear of you. Aqui, ó. Partly, de novo esse sufixo. Recently, partly. Parte, em parte, pelo meu medo de você. And partly because, in order to convey the reasons for this fear through the spoken word. Ok. Parte porque para transmitir, ok? As razões. Então, to convey, transmitir as razões para esse medo, desse medo, pela palavra falada, ok? Pelo discurso falado, through the spoken word. Aqui, ó, spoken vem de speak. Do you speak English? Você conhece aí essa frase, Você conhece esse verbo speak. So, spoken. Esse mesmo verbo, só que num outro tempo. Então, the spoken word, I would have to go in such detail that I would be unable to give anything like a full account. Olha aqui, gente. I would have to go, eu teria que ir, eu teria que passar por tantos detalhes. I would have to go. Esse would vai modificar o verbo que vem em seguida, ok? Eu teria que. I would have to go in such detail that I would be unable to. De novo, eu seria incapaz. O verbo normal aqui, ó, be, ser. Coloquei would antes, vai ficar seria. Mesma coisa aqui, ó, o verbo have, ter. Coloquei would antes, teria. Eu teria que, por tanto detalhe, eu seria incapaz. Unable, incapaz. Able, capaz. Coloquei o prefixo unable, incapaz. To give anything like a full account. De dar qualquer coisa, de passar
um report, a full report, um relato completo, a full account, um relato ou um relatório completo. Então, ó, through the spoken word, it's impossible. He cannot give a full account. He could not give a full account. Né? Então, ele decidiu escrever a carta. And if I now attempt to give you a written answer, então, se eu agora tentar te dar uma resposta escrita, ó, a gente viu spoken word, agora a gente vê written answer. Essa palavra aqui, ó, written, vem do verbo to write, que é escrever. Written answer, resposta escrita. Então, se agora eu tentar, attempt, tentar, ok? It will still only be a very incomplete one. Aqui, ó, veja essa palavra, one. Essa palavra vai estar substituindo answer, ok? Para não ficar repetindo. Então é a mesma coisa que se ele dissesse It will still only be a very incomplete answer, ok? A very incomplete written answer. Mas aqui eu coloco one para eu fazer, né, essa relação aqui. Então, ó, and if I now attempt to give you a written answer, it will still only be a very incomplete written answer, an incomplete one. Because even as I write it, my fear and the consequences of this fear inhibit me. Então, mesmo escrevendo ali, né, esse medo e as consequências desse medo o inibem, ok? Inhibit, inibir. And because the whole scope of the subject far exceeds the reach of my memory and my mind. E por conta também, né, de todo o escopo, todo esse negócio, né, todo o escopo do subject, né, do tema, do tópico, da coisa que ele está falando, né, ultrapassa o alcance, the reach of his mind, of his memory. Então muita coisa que ele não lembra ou então ele não consegue dar a full account, mesmo escrevendo. Aí aqui o Kafka demonstra uma crença de uma inevitabilidade da forma como ele cresceu, como ele se desenvolveu. Vejam só. It is perfectly possible that even if I had grown up quite free of your influence, I could still never have become someone after your own heart. Então é bem possível, é perfeitamente possível. De novo aqui esse sufixo li. Perfectly, perfeitamente possível, né, que mesmo que ele tivesse crescido, né, bem livre da influência do pai, né, mesmo assim ele não teria, né, se tornado alguém after your own heart. Eu não sei como traduzir isso, mas talvez seja algo semelhante ao pai. Ele não teria se tornado semelhante ao pai ou do gosto do pai. Aí ele vai dizer aqui, ó, I would probably still have become a sickly, anxious, timid, nervous person. Então, eu provavelmente teria me tornado, né, olha aqui de novo, would. I would probably, ou provavelmente, e provavelmente aqui, ó, probably, a gente viu perfectly, probably, né, still have become a sickly, né, sickly aqui, ó, vem de sick, doente, anxious, ansioso, timid, nervous person, not a Robert Kafka or a Carl Herman. Robert Kafka é um primo do autor e o Carl Herman é um cunhado dele também. But still quite different from what I actually am. Mas, assim, mesmo um pouco diferente, bem diferente do que ele realmente é. Actually, realmente, ou na verdade. Então, assim, né, sem a influência do pai, ele se tornaria, sim, provavelmente, doente, né, uma pessoa tímida, ansiosa, mas diferente do que ele é, né, um pouco diferente. And we could have got on together splendidly. Okay? E nós poderíamos, né, se dar bem, ter nos dado bem, né, esplendidamente, splendidly. To get on with someone significa se dar bem com alguém. So, if I get on with you very well, eu me dou bem com você muito bem. Né? A gente se dá bem, a gente se gosta. So, we could have got on. Isso aqui é meio que uma suposição do que poderia ter acontecido. Nós poderíamos ter nos dado bem.
esplendidamente. Perfectly, probably, sickly, splendidly. Olha o padrão, gente. Vai guardando essas coisas aí. Beleza. Impossível também não associar uma coisa aqui à metamorfose, ok, gente? Lembra da metamorfose lá do Gregor Samsa? Muito bem. O Kafka vai escrever num trecho da carta que "One might have assumed that you would simply stamp on me until there was nothing left of me." Ou seja, alguém poderia assumir que você simplesmente pisaria em mim, to stamp, ok? You would simply stamp on me. Stamp pode significar carimbar também, se eu não me engano. Então, ó, é uma pisada bem forte, né? Stamp until there was nothing left of me. Até não ter nada sobrado de mim, ok? Então isso aqui lembra muito a metamorfose ali, quando o Gregor se transforma num inseto e qualquer um pode pisar nele. Tem a ameaça do pai, né, de chutar, de pisar, de matar até o Gregor Samsa, ok? Então isso aqui, ó, gente, nessa carta a gente encontra muita coisa relacionada às histórias, né, que a gente já viu antes. Novamente, como Kafka está falando bastante do passado, ele vai fazer hipóteses. Então a gente está vendo muito esse would aqui, ó. You would stamp on me. Você pisaria em mim. Então, ó, lembra dessas hipóteses. Would vai ser a tua palavra para isso, ok? E de novo aqui, ó, simply, sufixo ly. A gente está vendo várias palavras com isso. Perfectly, probably, actually, splendidly, simply. Beleza. Aí aqui ele vai falar de um senso, de uma sensação de ser um ninguém. The sense of being a nobody. Vejam só. You are only able to treat a child in your own way. Ok, você só é capaz. A gente viu unable, agora aqui, ó, able. Você só é capaz de tratar uma criança da sua própria maneira. With force, shouting and rage. Com força, gritaria, ó. Shout é gritar. Nossa, coisa que vem na minha cabeça na hora, gente. Eu não consegui evitar. Aquela música lá, ó. Shout at the Devil. Vocês conhecem É do Motley Crue? Eu acho que é. Shout at the Devil, ok? Shout. Então, ó, grito. Enrage, raiva. And besides, in this case, that seemed to you all the more appropriate because you wished to bring me up as a robust and fearless lad. Calma aí. Então, além disso, ou aliás, então, ó, besides, aliás, também, nesse caso, isso parecia bem mais apropriado, né, porque, né, ele queria, né, o pai do Kafka queria cuidar dele, ensiná-lo de forma que ele virasse um rapaz robusto e destemido, ok? Ó, fearless, fearless, fear a gente viu que significa medo. Coloquei o less aqui, eu vou tirar a condição desse medo, destemido, ok? Então, ó, lembra da palavra lá, o less, que significa menos? Então você subtrai alguma coisa ou vai pro oposto. Então, if I am a fearful person, né, que eu tenho medo, sou medroso. But if I am fearless, aí eu tiro essa condição. Aí o Kafka vai contar também um incidente, né, de uma coisa que aconteceu quando ele era bem pequeno, que deixou ele bastante assustado, que deu essa sensação de ser um nobody, de ser um ninguém, que foi o seguinte, ele estava, acho que era noite, já estava bem tarde, e ele estava pedindo por água, talvez mais para provocar do que porque ele sentia sede mesmo. Aí nisso o pai dele ficou irritado, né, e pegou ele, jogou ele na varanda, na sacada, algum lugar assim, e deixou ele trancado ali por um tempo, no frio ali, sozinho, sabe? Então, né, ele vai pintar uma imagem de que mesmo depois, né, de adulto, assim, ele tinha essa sensação de ser um ninguém, que podia ser jogado, ou que a qualquer momento o pai chegaria e tiraria ele da cama, né, e jogaria ele em qualquer canto. Então, parece uma coisa besta, assim, né, mas ficou gravado aí na mente dele. Então he has an overpowering sense of being a nobody. An overpowering, né, uma coisa bem poderosa, mais que poderosa, um senso mais que poderoso de ser um ninguém.
A gente vai chegar numa parte aqui em que o Kafka vai escrever que o pai dele era a medida de todas as coisas. I remember, eu me lembro, for example, how we often used to undress together in a bathing hut. Então eles iam tomar banho ali no lugar e eles se despiam juntos. We used to undress together. Veja lá a aula de inglês intermediário, a primeira aula que eu ensino essa estrutura aqui, ó. Used to. We often used to undress together. Dress, vestir-se, ok? To dress. If you undress, coloquei esse prefixo aqui, eu vou negar. Despir, então vai o contrário, ok? Undress together in a bathing hut. Agora vejam essa sequência de adjetivos em contraste aqui, ó. I was lean, weak and thin. You were strong, tall and broad. Eu era esguio, fraco, era magro, ok? Weak, fraco, thin, magro. E você era forte, strong, alto, tall and broad. Broad é largo, ok? Beleza. Aqui também a gente tem, né, o passado aqui, ó, gente. Estuda lá o passado, ok? I was, eu era. You were, você era. Beleza? Even in the hut, I felt pitiable. Né, eu me senti, novamente passado aqui. Felt é o passado de feel. Isso aqui é um verbo irregular. I felt pitiable and not just in front of you, but in front of the whole world. Beleza. Não só diante de você, em frente a você. Também já dei uma aula sobre essas preposições de lugar, prepositions of place, ok? In front of you, but in front of the whole world, do mundo inteiro. For you were the measure of all things to me. Porque você era a medida, the measure, de todas as coisas para mim. For aqui, gente, vai poder significar porque também, beleza? Isso aqui já é um vocabulário, já é uma estrutura mais avançada, assim, ok? Mas beleza, for you were the measure of all things to me. Show. You ruled the world in your armchair. Você governava, você regia o mundo da sua poltrona, na sua poltrona. Ó, gente, armchair, olha só que legal. A gente tem aqui, ó, tô sentado numa chair. I'm sitting in a chair, ok? Normal. If I sit in an armchair, eu posso colocar os braços aqui, ó. Arm. I have two arms. An armchair. Eu apoio os braços. Então veja que a combinação arm, chair. Você consegue apoiar aí. Beleza? Então você governava o mundo, né, na sua poltrona. E vejam só, essa palavra aqui, ó. Rule. Rule. Isso aqui pode ser um verbo que significa reger ou governar. Beleza? Tem aquela música lá do Coldplay. I used to rule the world. Vocês devem conhecer, né? Viva la vida. Eu costumava governar o mundo. Vem de brinde aqui a estrutura. I used to, que a gente vem estudando aí. I used to rule the world. You rule the world. Passado simples, verbo regular, só acrescentei o ED, o D e vai para o passado. You rule the world in your armchair. Beleza. For me, you acquired the baffling nature of all tyrants. Então, para ele, o pai dele tinha uma natureza de tirano, né, dos tiranos, of all tyrants, who are right because of who they are, not because of what they think, que são, né, que estão corretos por conta do que eles são, de quem eles são, do que por conta do que eles pensam. Beleza? Então, o tirano ali não interessa o que ele pensa, ele vai estar certo sempre, porque afinal ele é o tirano, é ele quem manda. Aqui a gente tem esse pronome relativo, who, ok? Quando a gente fala de pessoas, gente, sabe quando a gente conecta as frases aqui em português? Aquele é o fulano que faz tal coisa. A gente vai usar no inglês o who quando for para pessoas, ok? Eu acho que em algum outro trecho a gente vai ver outro pronome relativo, mas que vai ser para coisas. Mas para pessoas, who are right, afinal ele está falando do pai dele, está falando dos tiranos, né? Você adquiriu para mim, né, a natureza dos tiranos, os quais estão certos, who are right, por conta de quem eles são, because of who. Agora esse who aqui vai ser diferente, quem eles são e não por conta do que eles pensam. You make up your mind without listening to the person. Você se decide
sem escutar a pessoa, ok? Vejam só, to make up your mind é você se decidir, fazer uma decisão. Ok, ó, mind significa mente, mas when you make up your mind, você, né, se decide, ok? If I say, make up your mind, isso aqui é uma ordem, tá? Se decide, make up your mind. Beleza? Aqui, you make up your mind sem escutar a pessoa, without listening to the person. E nisso, né, o Kafka, né, nessa impossibilidade de conversar com o pai tirano, que sempre fala de cima, sempre está correto, ele se tornou incapaz de falar. A sua fala foi sofrendo com isso. Então, the impossibility of any calm exchanges between us had a further effect, and a perfectly natural one. I was unable to talk. A impossibilidade de trocas, exchange, significa troca, mas aqui vai dar a ideia de conversa, né? De qualquer interação calma entre nós, teve um efeito, né? Teve esse efeito que que foi perfeitamente natural, and a perfectly natural effect. Aqui é como lá no trecho que a gente viu há algum tempo, né? Esse one substituindo, né, a coisa do que está sendo falado aqui, o efeito. Eu não vou ficar repetindo. And a perfectly natural effect. Não, and a perfectly natural one, porque eu já usei o effect ali antes, eu não preciso ficar repetindo, tá? Então a mesma coisa lá do a very incomplete answer, a very incomplete one, ok? Se isso tiver ficado claro aí pra você, comenta aí. Se não tiver ficado claro, fala aí, ô Zé, eu não entendi muito bem, beleza? Que a gente conversa melhor aí, beleza? Então, I was unable to talk. Eu era incapaz de falar. De novo, able, unable. Beleza? I would have mastered normal fluent human speech. Eu teria dominado o discurso, né, ou a fala humana normal e fluente. I would have mastered. Olha aqui de novo o would, alterando o verbo que vem em seguida. I would have, eu teria. Master significa, né, pode significar master de mestre mesmo, mas pode significar dominar. Está associado, né? Afinal, o mestre, de certa forma, ele domina. Então, if you master something, você domina alguma coisa, uma habilidade, beleza? Então, I would have mastered normal fluent human speech. However, no entanto, contudo, however, at an early stage you forbade me to speak. Então, bem cedo ali já, no estágio bem cedo, an early stage, você me proibiu de falar. You forbade me. Forbade é um verbo irregular no passado, ok? Ele fica assim, forbade, mas no presente é forbid, proibir, forbid. So you forbade me to speak your threat, a sua ameaça. Not a word of contradiction, nenhuma palavra contrária, de contradição, contradiction, lembra muito, né? Contradição, contradiction, not a word of contradiction. And the raised hand that went with it have been with me ever since. Olha só isso aqui, que frase poderosa, né? A mão levantada, ó, raised hand that went with it, que ia, né, com esse discurso aí, esteve comigo desde então. Olha só, gente. Raised hand, raised, passado de raise, e went, passado de go, ok? In front of you, novamente, I adopted a hesitant, stuttering way of speaking, and even that was too much for you. Então, em frente a você, eu adotei, to adopt, é adotar, adopted, eu adotei uma fala, né, uma maneira de falar hesitante, hesitant, and stuttering, to stutter é gaguejar, ok? Então, era uma fala hesitante, gaguejante. And even that was too much for you. E até isso era demais para você. Too much. Já dei uma aula explicando esses advérbios de quantidade, ok? Too much for you. In the end, I fell silent. No final, eu me calava. To fall silent no presente, fell silent no passado. Esse verbo aqui, ó, to
fall significa cair, mas combinado aqui ó, com silent, ele vai dar essa ideia de calar-se. I fell silent. At first, perhaps out of defiance. No início, talvez, perhaps, de como enfrentamento ali, como uma rebeldia, um desafio. Then, depois, because I could not think or speak in front of you. Depois, porque ele não conseguia pensar, think, ou falar na frente do pai. Então, é isso aí. Aí ele vai contar mais um incidente também, que ele ficava amedrontado quando o pai gritava e corria atrás dele em torno da mesa ali. Talvez era uma brincadeira de mau gosto ali que ele fazia. E ele era salvo pela mãe. Então ele ficava com essa impressão de que ele não tinha salvação do pai, que o pai nunca pegava ele, meio como se fosse de piedade, sabe? Então, assim, a mãe dele vai ter esse contraste com o pai dele, que ela é mais tranquila, e o pai é essa figura que parece que está perseguindo, que está julgando. A gente vai ver um pouco mais disso daqui a pouco. Além disso, ele vai falar sobre as consequências da desobediência. Quando o pai não gostava de alguma coisa que ele fazia, não aprovava alguma coisa que ele estava planejando fazer, o próprio Kafka respeitava esse veredito do pai e acabava falhando na coisa que ele ia fazer. Então essa é a força da palavra do pai. Se teu pai te diz que tu vai falhar, se teu próprio pai, que é a figura que devia te dizer que você vai ter sucesso em alguma coisa, se ele diz que você vai falhar, e se você tem esse pai como a sua maior referência, a possibilidade de você falhar é muito grande, certo? A mãe era o oposto do pai, como eu disse. She showed kindness and talked sensibly. Ela mostrava gentileza e falava de forma sensível, o que me remeteu ao Gregor Samsa na Metamorfose. Aí o Kafka vai descrever aqui um sentimento de culpa, ok? I was able to enjoy what you gave me. Eu era capaz, de novo, gente, eu era capaz. I was able to enjoy what you gave me, de aproveitar o que você me dava, ok? Give, dar, gave, no passado, ok? O que você me dava, but only with a sense of shame, lethargy, weakness and guilt. Mas só apenas com senso, uma sensação de vergonha, shame, letargia, lethargy, weakness, fraqueza, and guilt, culpa. That is why I could only show my gratitude to you for everything as a beggar does. Então, era por isso que eu só podia, só conseguia mostrar a minha gratidão, gratitude, para você por tudo como um mendigo, ou como um pedinte faz. Beggar significa pedinte ou mendigo. Pega lá o verbo to beg. To beg é você pedir ou você implorar. I beg you, please. Pedir. Beggar, pedinte, ok? Aí o Kafka vai descrever também como era a relação do pai com os funcionários, que ele tinha uma loja ali, tinha uns funcionários, e com a irmã de Kafka, Otla, porque o Kafka tinha algumas irmãs aí, e a Otla, assim como ele, não tinha uma boa relação com o pai. Então, eu fiz uma paráfrase aqui da relação dele com os funcionários. He called his staff. Staff é a equipe, é o pessoal, ok? Os funcionários. Staff, paid enemies. Chamava eles de inimigos pagos. Paid enemies, ok? Enemy, inimigo, enemies, inimigos. And so they were. Então eles eram. Você chama eles de inimigos pagos, eles vão ser seus inimigos pagos. E mesmo se Kafka lambesse os pés dos funcionários, it would still not have made up for the way you, as the master, attacked them from above. Então, mesmo se ele se humilhasse ali, pedisse desculpas, porque imagine a posição ali do Kafka, totalmente o oposto do pai, e ele se considerando ali, a forma como ele escreve na carta, como um ninguém, mesmo eu, um ninguém, em contraste com esse pai que está de cima aqui. Isso me remete novamente à metamorfose, um inseto que pode ser pisado, que está rastejando, que pode lamber os pés, e o pai ali que vem from above,
né? It would still not have made up for the way you, as their master, attacked them from above. Não teria compensado, né, tudo o que você fez, né, a maneira que você atacava os funcionários lá de cima. E vejam aqui, pessoal, que esse make up, aqui está no passado, made up, vai ter um sentido diferente do make up que a gente viu antes. Que a gente viu lá, make up your mind, se decida. Aqui, ó, make up for the way you attacked them from above. Seria como se redimir ou compensar, né, pelos atos do pai dele. Então, gente, if you make up for someone, or you make up for someone's acts, pelas atitudes de alguém, né, você está redimindo ou compensando de alguma forma, beleza? So you can make up for people or for people's acts. E, ok, o pai também não tinha essa boa relação com a outra irmã do Kafka, Otla, e ele vai escrever aqui, né? Otla has no contact with her father. She must find her way alone. Então ela não tinha contato com o pai dele, né? Não tem contato, e ela deve encontrar o seu caminho sozinha, ela deve seguir sozinha, like me. And since she's so much more confident, self-assured, healthy and nonchalant than I am, she is all the more wicked and treacherous in your eyes. Então, né, já que ela é mais confiante, muito mais confiante, so much more confident, então, ó, confiante, segura de si, self-assured, healthy, saudável, e nonchalant, né? Nonchalant vai significar uma pessoa meio que despreocupada, assim, que não é ansiosa. Ah, você não gosta de mim? Beleza. Tá? Então, nonchalant, ao contrário do Kafka, que era anxious, né? Como é que é? Ele vai dizer aqui, ele não descreve, né? Eu pensei que ele ia descrever aqui, mas enfim. Né? Ele se descreve como anxious, timid, né? Sickly. Então, é o oposto aqui da irmã. E por ser confiante, despreocupada, ela se torna all the more, ainda mais, né? Ainda mais traiçoeira e má, ok? Má e traiçoeira, na verdade. Wicked, má, e treacherous, traiçoeira aos olhos do pai, ok? In your eyes, aos seus olhos. Beleza, e aqui também, né, gente, o pai dele clama ser o juiz nesse processo interminável entre ele e os filhos, ok? He claims to be the judge in this trial. Então aqui, né, fica bem claro a posição do pai de superioridade afirmada várias vezes aqui nessa carta. Aí aqui mais uma referência ao processo. Anyway, de qualquer modo, for now it is enough to recall what I said earlier. Por agora, né, é suficiente relembrar, to recall, o que eu disse mais cedo, earlier, early, cedo, earlier, mais cedo. In my dealings with you, nos meus negócios com você, I had lost my self-confidence. Confidence, confiança. Self-confidence, autoconfiança, ó, self. Which had been replaced by a limitless sense of guilt. Eu falei ali do pronome relativo who, agora a gente está falando de coisa abstrata aqui, né? A gente está falando da autoconfiança. Eu vou usar esse pronome relativo which, que foi substituída, replaced, por um senso de culpa ilimitado, infinito, limitless. Olha, less de novo, aqui, né, cumprindo esse papel, né, de alterar o sentido, jogar para o contrário. Limit, tem um limite. Limitless, não tem limite, ok? Remembering this limitless guilt, I once wrote rightly of someone. He fears the shame might outlive him. Aí aqui a referência ao processo, que é desta maneira que acaba o processo, em umas palavras parecidas com essa, né? Ele escreveu, wrote, passado de write, né? Ele escreveu corretamente, rightly, de alguém, que é o personagem, o Joseph K., que ele teme que a vergonha sobreviverá a ele. The shame might outlive him.
E o próprio Kafka admite aqui, ó, My writing was about you. Minha escrita era sobre você. Indeed, I was only confining my troubles to a book because I could not confide in you. Então, de fato, eu só estava confiando, to confide, ou confidenciando, confiding my troubles, meus problemas, ok? Trouble, problema ou dificuldade, né, a um livro porque eu não conseguia, eu não podia confiar em você ou a você. Beleza? My attempts at marriage were my most spectacular and hopeful attempts to escape from you. Então aqui ele tentando escapar. Primeiro tem um livro, né? Tem a escrita, que talvez seja uma forma aí de escapar do domínio do pai. Na literatura, ele está livre de alguma forma. O que é bem contraditório, porque né, ao mesmo tempo que ele está livre, ele na literatura ele parece estar preso a todas essas coisas, né, do passado e do presente ali, que ele, né, dessa relação dele com o pai. E, enfim, minhas tentativas. Né, então, assim, teve a tentativa do livro, agora a tentativa do casamento, marriage. Então, my attempts at marriage were my most spectacular and hopeful attempts to escape from you. Hopeful, esperançoso, ok? As tentativas mais esperançosas de escapar de você. And then, of course, their failure was all the more spectacular too. Então a falha também foi espetacular. Foi ainda mais espetacular. De novo a gente tem esse aqui, ó, all the more. Então é mais do que antes. Então mais espetaculares também. Beleza. Aí aqui nós temos um incidente que talvez tenha inspirado um trecho lá do veredito. Eu não sei se ele escreveu o veredito antes ou depois desse incidente, vou até checar depois. Mas, vejam só, it was a little speech you made on one of the frantic days after I announced my recent engagement. Então foi um pequeno discurso que você fez em um daqueles dias frenéticos, dias loucos, frantic days, depois que eu anunciei, after I announced my recent engagement, o meu noivado recente. Então, ó, engagement, when you engage, né, você se envolve com algo, com alguém, no caso aqui é o noivado. You said something like this, I dare say she was wearing some choice blouse. Então ele sugere, ele supõe que a mulher de Kafka estava vestindo uma camisa provocante, ok? Some choice blouse. The Jewish girls, as mulheres judias, é judia que fala, espero que seja, in Prague, know all about that sort of thing. And so, of course, you decided to marry her as soon as possible, o quão antes possível, né? O mais rápido possível, o mais cedo possível, soon, o mais cedo possível, to, ok? Então você, é claro, decidiu se casar com ela o mais cedo possível. Next week, próxima semana, tomorrow, amanhã, today, hoje. Então, ó, aqui o Kafka ele vai dizer o quanto isso ficou claro para ele, o quanto isso deixou claro o desprezo que o pai tinha por ele. I don't think your words ever humiliated me more deeply or showed your contempt for me more clearly. Então eu não acho que as suas palavras nunca, né, tenham me humilhado mais profundamente, deeply, profundamente, ok? Or showed your contempt for me more clearly, ou mostrou, né, o seu desprezo por mim mais claramente. A gente tem, ó, deep, profundo, clear, claro, deeply, profundamente, clearly, claramente, ok? You had always unconsciously, né, inconscientemente, deeply, clearly, unconsciously, novamente. Disparaged my ability to make decisions, ok? Desacreditava ou menosprezava a minha habilidade de fazer decisões, de tomar decisões, to make decisions. And now you thought unconsciously, e agora você pensou inconscientemente, you knew how feeble it was. Você sabia, né, você pensou que você sabia o quão fraco, o quão débil, o quão frágil essa minha habilidade de tomar decisões era, ok? Então, ó, esse it vai estar substituindo a habilidade, ok? You knew how feeble it
was. Você pensou que sabia o quão frágil a minha habilidade it was. Aí agora a gente tem um famoso trecho dessa carta, que é o trecho do mapa. Sometimes I imagine a map of the world laid out with you stretched out right across it. Às vezes ele imagina o pai dele deitado sobre um mapa assim do mundo, como se estivesse dominando todos os territórios possíveis em que Kafka poderia ir. Então, se ele ia para o casamento também, né, já não conseguia. Ele tentou escapar para o casamento e o pai também dominou de certa forma aquilo. E, gente, é maluco assim essa carta, porque ela é bastante literária. Apesar de ser uma carta, geralmente uma coisa formal, tem um tom bastante literário. Eu acho que é intencional isso que Kafka fez, né? Enfim, a carta não foi entregue, né? E para terminar, ele diz, né, na conclusão ali, que os argumentos que ele foi criando e tal, que ele descreveu ali na carta, que ele desenvolveu, né, podem ter ajudado em alguma coisa, ou ele espera que possam ajudar em alguma coisa. Eu acredito que algo foi, né, conquistado. I believe something has been achieved, something that approximates so nearly to the truth that it can give us both some peace of mind. Então, algo que se aproxima tão próximo, ó, nearly, próximo, nearly, to the truth, a verdade, que pode nos dar um pouco de paz, ou paz de espírito, ok? Peace of mind. And can make living and dying easier. E pode fazer viver e morrer mais fácil, ok? Então, ó, gente, que loucura como essa carta termina, né? Living and dying easier. E não foi entregue, né? Pô, ele esperava mesmo que o pai dele fosse ler aquilo, se ele não lia nem os livros dele, né? Então, essa carta eu não sei nem o que dizer mais. Eu acho que a gente passou por tudo, por toda a carta praticamente. Eu peguei trechos de tudo que é parte dessa carta. Então eu não sei mais o que acrescentar. Eu acho que isso aqui é o suficiente, ok? That's enough. E eu espero aí que você tenha aprendido bastante em inglês e que você tenha conhecido um pouco mais, né, dessa natureza, da literatura, da personalidade de Kafka. E é isso, ok? Thank you very much. Beijão. Peace out. Vejam só, gente, eu era, né, esguio, fraco, magro, e você era, né, forte, alto, expandido. Qual é a palavra, meu? He would have mastered normal fluent human. I would have mastered normal fluent human speech. Erra mais aí que tá pouco. Ok? Vamos ver aqui, ó. Eu fiz uma paráfrase aqui da relação com os pais do funcionário. Nossa!